Então, Cleiton, algumas coisas acontecem na nossa vida, na comunicação, como você mesmo falou, né? A gente tem que ser pessoa de mente aberta, tem que aceitar coisas, o cara que lhe contrata sabe o seu perfil, mas entre essas idas e vindas, voltas, subidas e descidas, o Cleiton Santos tem alguma mágoa num contexto geral de rádio? A primeira pergunta. E muitas pessoas perguntam, Cleo, por que o Cleiton faz tanto sucesso lá fora e por que ele não fica numa rádio em glória, ou até mesmo num programa desse podcast, num programa de internet? Por que, Cleo Marcos, o Cleiton não fica em glória? É porque santo de casa não faz milagre? Eu vou responder agora. Você tocou em um assunto, né, que uma vez eu tive a oportunidade de conceder uma entrevista semelhante a essa a um companheiro da comunicação e essa entrevista não foi para o ar. Eu espero que essa vá. Não colocou no ar depois do que eu falei. Mas temos um programa de podcast aqui em Glória, o Pod Truths, né, que é um programa no Sul do Sergipe. Como é o nome, rapaz? Pod Truths. Pena que ainda não sei se ainda Quer que eu diga o que é que significa isso? Diga. Verdades. Aí, pronto, tá vendo? Que é apresentado pelo Maico Fernandes e Cleiton Santos. Né? No momento, eu não estou podendo participar ativamente do programa pela questão que nós estamos fazendo um curso, né, de rádio. Você faz no Senac aqui em Glória? Senac aqui em Glória. Parabéns, viu, a toda a instituição Senac, muita capacitação, muita coisa boa. O sertão, como é o bordão dele, né, hoje, depois ele vai explicar o porquê de sertão, precisa disso, Cleiton, de coisas boas, né? Pode dar continuidade aí. Nós estamos tendo essa oportunidade, né, de se especializar e estar apto legalmente na nossa profissão. E nós temos esse projeto aí, né, como eu falei, não estou podendo participar ativamente, mas tenho esse projeto com o Maico Fernandes. Nós iniciamos na internet com o programa Expressão Livre, talvez foi o pioneiro aqui em Sergipe, na internet. E voltamos a trabalhar juntos agora recentemente. Qual mando um abraço para o Maico Fernandes, para o Gladson do Sul do Sergipe, Robson Lopes, enfim, Tairone Santos, que é o nosso produtor. Eu tenho sim uma mágoa aqui em Glória. Epa, deixa eu pegar um cafezinho aqui, eu vou querer tomar um cafezinho. Pega o café que eu tenho uma mágoa aqui em Glória. Virgem, meu pai do céu, vou botar um cafezinho. Deixa eu tomar um cafezinho ali, não tem água, só tem café. De manhã, num friozinho desse. Por que, Cléo Marcos Lima, a gente tem que acabar com isso de estar o café não é requentado não, viu? Dando ouvidos a fofocas. Né? Tem muita gente que se emprenha pelo ouvido, às vezes as pessoas criam uma conversa. E o correto de quando se cria uma conversa é você procurar a pessoa que foi citada para saber se foi dito a verdade, se aquilo realmente aconteceu. Infelizmente, as pessoas tiram suas conclusões sem ouvir o outro lado da história. Se precipitam, né? E eu tenho uma mágoa muito grande porque eu tentei por diversas vezes, né, retornar à FM Boca da Mata. Sim. Com o projeto de programa de esporte. Teve um momento que a gente utilizou até a força política e nem com a força política foi possível. E eu observei que eu sempre me dei super bem com o Jorge, proprietário da emissora. Me dei sempre super bem com a Ana Góes. Tenho um respeito muito grande por Ana. Sempre chamei ela de minha patroa. Gosto muito dos filhos de Jorge, como já disse aqui inicialmente. E não entendia por que as portas da FM Boca da Mata estavam fechadas para mim. E eu quero falar aqui porque, Cléo Marcos, nos dói ver uma pessoa mudar com você ou lhe tratar com indiferença sem você nunca ter feito mal a essa pessoa. Isso machuca, porque essa pessoa nunca lhe dá uma oportunidade de ouvir ou de questionar você, se você disse algo que possa ter ofendido. Tranca no mundo dela e tchau. E aí o que acontece? Eu percebi, inclusive eu já tive algumas cenas, e eu falo aqui sem receio nenhum, não sei se vai mudar o pensamento da pessoa, eu também não tenho raiva, mas eu fiquei muito triste durante muito tempo, que é o diretor da emissora, que é o Marcos Santana, né? Eu acho que ele ouviu alguma coisa relacionada à minha saída da emissora, que na época era muito jovem, saí por questões políticas, que é bom que se frise isso. Hoje não tenho nenhum problema em dizer, já trabalhei para os dois políticos que me tiraram da FM Boca da Mata, que foram Chico e Serginho. Acho que você se recorda que na campanha que Jário perdeu por 300 e poucos votos, eu fui locutor de Jário. E eu tinha um programa de esporte que era sucesso na noite de domingo na FM Boca da Mata. Conseguia manter meu filho em escola, em parceria com o colégio. Ganhava um bom dinheiro com os anunciantes. E eu fui informado, depois daquela campanha ali, quando o Chico acabou vencendo, que infelizmente eu não poderia mais apresentar o programa. Eu estava até na cidade de Nossa Senhora Aparecida no dia. Eu simplesmente respondi para Jorge, não, Jorge, a rádio, a emissora é sua, não posso fazer nada, né? Tranquilo. E eu fiquei muito triste, eu era jovem. E eu tinha um programa que era sucesso na emissora. Eu pagava pelo horário. E eu fui tirado da emissora. Assim, essa é a sua mágoa.
E aí eu fiquei chateado com essa situação, e é claro que toda vez que quando você está chateado, que você não pensa em falar, às vezes você fala alguma coisa que pode desagradar alguém. Mas eu sei reconhecer os meus erros. E esse cara levou para o coração dele essa situação, talvez, na época da minha inocência na comunicação, de ter falado alguma besteira da minha saída da emissora, e simplesmente, praticamente, nem comigo falava. Eu me recordo que, recentemente, a gente voltou a apresentar o programa na emissora, né, graças a Deus, está lá fazendo sucesso com o Marcos Santos e com o Cleverton Souza. Eles não têm noção do quanto eu fiquei feliz em voltar para a FM Boca da Mata, porque eu gosto da FM Boca da Mata, gosto demais das pessoas da FM Boca da Mata. E eu notei que um dia a gente chegou na emissora, Cléo Marcos, ao invés de ele nos receber pela frente, ele saiu pelas portas do fundo da emissora e foi para casa. Estava lá fazendo algumas coisas no estúdio. Eu olhei, meu Deus do céu, eu disse, não sei, parece que esse cara tem o maior ódio da vida. É um choque pra gente, né, com o ser humano, é um choque. Então, assim, a única tristeza, nem digo mais mágoa, porque, graças a Deus, já voltamos para a emissora, né, Jorge abriu as portas novamente, eu agradeço muito a ele, apesar de eu não estar apresentando também pela questão do tempo, mas deixei incumbido o Marcos Santos aí, e o Cleverton Souza de comandarem o programa, de tocarem o programa, de não deixar o programa sair da grade de programação, porque acho muito importante essa voz para os esportistas amadores, principalmente. Então, assim, a única mágoa que eu tenho no rádio é essa daí, porque o que aconteceu com outras pessoas, saída de emissora de rádio, a gente supera, porque quando Deus tem algo melhor para a gente sempre. Quando a vida fecha uma porta, Deus abre uma janela maior que a porta. Cleiton Santos, já que estamos nesse patamar aí de rádios, né, e é inevitável, a gente vai falar a história, coisa familiar, mas não tem, é inevitável, é um imã que esse cara tem que atrai para a gente ir para essas perguntas. Cleiton, ó, sua maior dificuldade nas rádios? Distância, desvalorização do trabalho do profissional ou pitasco de político? Qual é o pior empecilho que você... O que é que mais lhe mexe aí nessas suas andanças? Porque, pessoal, Cleiton muda muito de rádio. Então, precisa saber, Cleiton muda muito de rádio por quê? Distância, desvalorização do trabalho ou pitasco de político? Os 3 itens, né, cairia bem aí para a resposta. Essa foi boa. Viu? Todos os 3 itens perguntados por você faz sentido, né, no resultado final, que é, às vezes, sair de uma emissora de rádio. Primeiro, a distância realmente, né? Já trabalhei em Porto da Folha, trabalhei em Aracaju. Vocês não têm noção, eu trabalhei um mês em Aracaju, indo e voltando todos os dias de Aracaju à noite. Chegava em Glória 9 horas da noite, pegando estrada. Essas nossas rodovias aí, né? Eu viajava todos os dias. Dinheiro, já disse aqui. Quem acha que locutor, comunicador ganha muito dinheiro, está enganado. Mas o maior fator das minhas não permanência por longo prazo nas emissoras é justamente por bater de frente com o sistema político. Eu respeito... Então são os políticos que dão pitasco. Isso, eu respeito a classe política, tem políticos do bem, tem políticos que trabalham de verdade, tem políticos que são democráticos, que respeitam, Cléo Marcos, né, a posição do comunicador, mas tem muitos políticos que estão com mandato que acabam que não aceitando. Existem várias parcerias de prefeituras com emissoras de rádio para divulgação de ações, que eu acho que o caminho é esse, são emissoras que estão na Constituição, pode, tudo beleza, tudo ok. O que eu acho que não deve ocorrer nas emissoras de rádio é você fechar uma parceria onde as administrações querem censurar o direito do ouvinte participar, do ouvinte fazer uma crítica, do ouvinte cobrar enquanto cidadão, porque você acaba tirando todo o brilho do jornalismo, todo o brilho da informação, todo o crédito que o ouvinte dá ao programa jornalístico. Então, por ser sempre autêntico, verdadeiro, né? Eu vou dar um detalhe aqui rapidinho. Opa, vamos lá. Eu fiz um comentário sobre o coronelismo que impera no sertão ainda, esses dias, e pegaram e fizeram uma montagem. Deve estar as perguntas bônus aqui, o negócio. Fizeram uma montagem lá pouco, em Itabaiana, colocando uma imagem do pré-candidato a governador da cidade e do prefeito de lá. Só que só usaram uma parte do comentário, não utilizaram que nesse comentário eu falava todo momento na região do sertão, não tinha nada a ver com Agreste, mas tentaram mudar para fazer o fogo amigo, né? O fogo cruzado, enfim. Então, a gente tem que ter muito cuidado até com isso. Quando a gente faz um comentário, tem que ser mais objetivo. Todo mundo aqui entendeu. Todo mundo aqui entendeu, mas lá as pessoas levaram para outro lado. Então, assim, Cléo Marcos, eu acho que é o pitaco político que atrapalha demais a emissora de rádio. A gente sabe que rádio sobrevive de anúncios, de comerciais, enfim, mas nunca deve perder o direito de fala, né? O direito do povo participar, do ouvinte participar. Então, assim, as minhas saídas de rádio foram justamente por isso, por não aceitar imposição no meu trabalho, imposição no jornalismo. Eu sei que todas as áreas têm sua linha, suas diretrizes, a gente procura se identificar com elas, mas a gente também não pode perder o nosso direito opinativo. Então, e que fique bem claro, para as pessoas que falam, não fica numa rádio,
todas as emissoras de rádio, com exceção da Sertão FM de Porto da Folha, que foi a única emissora que eu fui mandado para casa, as outras foi escolha de Cleiton Santos, não foi dos diretores, não. Tá vendo? Ele não tem papas na língua, não, viu? Eu sabia de com o Cleiton aqui o negócio vai ser. Eu fiz várias perguntas aqui para ter uma noção de. Ele mesmo faz programa, sabe? A gente tem que ter início, meio e fim. Isso é um discernimento da gente que faz música, jornalismo, qualquer evento que for fazer, você tem que ter noção do início, meio e do fim. Cleiton, a pandemia. É inevitável não falar com você sobre a pandemia. Antes de pensar da pandemia, o porquê eu fiz essa pergunta de distância, de político e de desvalorização do trabalho. Porque um dia, eu sempre quando vou para a emissora, para Xodó, no qual eu trabalho, eu passo ali pela Diviné, e está lá o Cleiton, brincando com seus filhos, um cara amoroso, faz TikTok com um, ele é um cara muito ligado à família. E quando eu vi que ele tinha que estar em Aracaju, cara, numa mega rádio lá, na jornal, mas deixar seu maior patrimônio aqui sem estar o dia a dia, eu disse, vai ser também uma grande dificuldade. Mas para você ver, olha, a maior dificuldade dele não foi nem essa, que ele poderia até levar a família dele para Aracaju, mas é o dedo da política. É por isso que hoje o canal do Vaqueiro é um canal livre para isso. O cara vem respeitando todos os lados aqui. Mas vai provar mesmo a entrevista? Vai, isso é em nome de Jesus. Só tá faltando chegar a internet que eu vou falei tanto na outra aí, às vezes, há um tempo aí, há um comunicador, e depois eu esperei, queria assistir. Eu acho que entrou um vírus no computador do cara no celular. Na realidade, Cleiton, assim, o porquê. Eu achei muito conivente quando você falou essa questão de prefeitura ou qualquer órgão público junto a uma instituição que é para fazer uma voz, um elo, ajudar as pessoas em trancar a voz da pessoa. Então, se o locutor Vaqueiro está aqui, claro, minhas coisas na simplicidade, na humildade. Claro, Marcos, a prefeitura tem ajuda? Olha, cara, falar em prefeitura, eu tenho que mandar um beijo para Miriam. Aquela moça, ela é fora de sério, Departamento de Cultura de Glória. Eu preciso de pessoas assim. Cléo, quanto ela lhe dá? Não dá 10 centavos. Mas me orienta, eu escuto ela me escuta, ela me dá dicas, eu dou dica a elas, então eu preciso de gente assim. Agora, pessoas, Cléo Marcos, ó, esse fogão é para tirar daqui, não tira não, que o fogão é meu. Só tira aqui eu ou minha mulher, se uma mulher quiser, tira, quem manda é minha mulher, mas outra pessoa não, Cleiton. Por quê? Eu digo assim, porque a gente perde a nossa essência, a nossa identidade. Então, parabéns para você por essa resposta maravilhosa, gostei muito. Voltando para a pandemia, Cleiton, cara, quase 2 anos, locutor, cantor, comércio, todos os gêneros trancados, né? A gente fazia o trabalho, que era trabalho essencial, a comunicação, informar, divulgar até números da pandemia. Mas, Cleiton, foi um ensinamento muito grande, onde a gente viu pessoas que tinham um salário de 50 mil ser atendido pelo SUS, que muitas das vezes mete no pau, castiga, cobra, com razão, e deixar lá o plano milionário dele para ser atendido no SUS. Na sua opinião, no SUS, na sua opinião, Cleiton, qual foi o ensinamento que a pandemia deixou para você? Primeiro, Cléo Marcos, né, foi um momento realmente complicado para a gente que trabalha com informação também, porque a gente queria, né, deixar as pessoas informadas, mas não tivemos o cuidado inicialmente de também tratar de um assunto importante, que é o nosso psicológico. As pessoas não estavam preparadas para receber aquela informação. E todos os dias a gente dava números, né, assustadores de casos da Covid. Eu iniciei falando, todos os dias eu trazia os números atuais. E depois eu observei que aquilo estava fazendo mal às pessoas. E aí eu mudei o caminho da informação relacionada à Covid. Como é que você mudou? Eu comecei a falar para as pessoas que se cuidassem, que respeitassem aquilo que a vigilância sanitária mandava, que a saúde dizia, ensinava, que a gente tinha que respeitar os cientistas, respeitar os médicos, se cuidar, né, para que aquele mal passasse. Mas também passei a dizer para as pessoas que a pandemia era um momento para a gente se apegar mais a Deus, se voltar mais para Deus. Infelizmente, a gente passou por um percurso, um período desse mal que se alastrou na Terra, muitos jovens pensando quando é que teria a próxima festa, Cléo Marcos. Enquanto vidas estavam sendo ceifadas por esse mal que tomou conta do mundo, que foi a pandemia da Covid-19. E aí eu mudei o discurso, porque eu comecei a observar, que foi um fato que os números comprovam, vários suicídios de idosos, Cléo Marcos. Pessoas já no fim de vida com sua família, por quê? Porque disseram, né, que o idoso não podia ter contato com o Cléo Marcos, com o Cléo Marcos, com o Cleiton, podia dar um abraço. E as pessoas, o idoso, ele fica como uma criança carente, né, e sentiu essa falta da família, não podia chegar perto. E muitos idosos cometeram suicídios, né, lamentavelmente. Então foi um mal realmente que fez muito mal à sociedade, e que a lição que ficou para mim é que mesmo com tudo isso, lamentavelmente as pessoas não se voltaram como deveria para Deus. Isso é fato. Isso é fato, é duro dizer isso, mas eu levei para esse lado. Aprendi muito, a gente ficou mais família,
Eu me recordo no início da pandemia, quando não se podia sair ali em frente à casa do meu pai na Diviné, jogando dominó com meu filho, minha esposa, com ele. A gente ficava jogando dominó todas as noites, né? E, enfim, a gente conseguiu estar mais perto da família, saber mais o que é família. Então, foi a lição boa dessa pandemia foi você estar mais próximo à família. Mas o lado ruim da pandemia é que as pessoas deveriam se voltar mais para Deus, buscar mais a Deus. Infelizmente, a gente viu nossas igrejas sendo fechadas pelo sistema, que, na minha opinião, não deveria ter sido fechadas as igrejas, porque ali é a casa de Deus, é onde a gente se fortalece na nossa fé, né? E, infelizmente, né, fecharam as igrejas, né? E abriram, enfim, bares, começaram a abrir festa primeiro do que a igreja. Que é religião, verdade. Então, assim, foram 2 pontos importantes para mim. Um foi a gente estar mais próximo à nossa Fortalecer família. a fé e fortalecer a família. Isso. Bacana. E o segundo foi a questão da nossa fé, que a gente precisava de estar na casa de Deus, justamente buscando a nossa fé. Infelizmente, ficamos proibidos, né, durante esse período. Então, foram lições que eu aprendi. E continuo dizendo para as pessoas, a gente precisa buscar mais a Deus. Verdade. Então, boa resposta do Cleiton Santos. Para você que está acompanhando o canal do Cleo Marcos Lima, não esquece, curtir, compartilhar, avisar para um amigo, enviar para as pessoas. Não é que Cleo Marcos Lima queira que esse canal cresça demais, não. Eu quero que chegue a mensagem até você. Você que precisa de uma história dessa, que essa história do Cleiton Santos vai servir de muita inspiração para você que está começando agora. Como ele falou aí, você sabe quanto é uma pessoa de 80 anos chegar a tirar a própria vida? É coisa, gente, que nem a ciência explica, porque assim, a gente trabalha muito o nosso corpo físico e a nossa parte espiritual, psicológica fica evasiva, né? Então, bacana demais sua resposta. Cleiton, você que está lá em Itabaiana, a terra do pato, pega o pato, pega o pato. Eu quero saber o seguinte, viu? Essa é para esquentar um pouquinho, viu? Quer tomar um cafezinho? Tá de boa aí? Tá bom. Tá de boa, né? Qualquer coisa, quiser alguém, peça, viu? Cleiton, agora falando sério. O Valmir de Francisquinho é um cara apaixonante. Vou lhe dizer por quê. Ele teve 2 vezes na Xodó e todos os contatos dele, eu me senti à vontade com ele. Cara bacana. O Fábio Mitidieri não se fala, que é vaqueiro, já andei muito com ele aqui no Raio da Amizade, na Cavalgada Porta-Folha. Hoje, não desmerecendo os outros, vamos dizer, os dois que estão despontando lá a máxima opinião do povo, é o Valmir e o Fábio Mitidieri. Vai vir mais por aí, né? Você até pode me ajudar nessa área aí de político, você pode dizer, claro, Marcos, tem a terceira via, tem a quarta, tem a quinta, mas vamos falar dos dois, que hoje encabeçam as maiores lideranças, os maiores desejos, lideranças do pessoal do governo, Fábio Mitidieri, e mais pelo povo, eu vejo o Valmir. Mas, na sua opinião, hoje, com o crescimento gigantesco do Valmir de Francisquinho, você acha que é um empecilho, é um calo no sapato do governo atual que tenta eleger o Fábio Mitidieri ou não? Qual a sua opinião? E também, se quiser deixar um pitaço, quem vai ser o próximo governador, fica à vontade. Primeiro, você me pediu ajuda nessa questão e eu não posso deixar de falar do Rogério Carvalho, que é senador da República. Inclusive, esteve com você na Itabaiana FM essa semana. Quinta-feira foi? Parece que foi quinta. Foi essa semana. Cléo Marcos, Rogério Carvalho, a gente não pode deixar de prestigiar ele enquanto via política para as eleições de 2022, enquanto pré-candidato ao governo, porque Rogério é um candidato apoiado por Lula. Fortíssimo. E Lula, aqui em Sergipe, ele tem um prestígio realmente impressionante. E a gente acompanha muitas pesquisas eleitorais nos bastidores, pesquisas, né, para saber de como está o campo eleitoral. E quando se coloca Rogério, candidato de Lula, é algo realmente impressionante. Então, Rogério Carvalho, ele tem uma força muito grande ainda para esse pleito de 2022. Eu vejo que ele tem grandes chances de um eventual segundo turno estar participando também. Então, pode anotar o que eu estou dizendo aí, Rogério Carvalho. Anota aí, viu? Rogério, Valmir Francisquinho e o Fábio Mitidieri, que os 3, mas pode ter mais vias, né? Isso, nós temos aí o Alessandro Vieira como também pré-candidato, enfim, Manuel Franco Filho, outros nomes aí, mas os nomes que vão brigar diretamente por cada voto do eleitorado sergipano são esses, a gente não pode se esquivar. Então, o Rogério Carvalho é uma grande força também. O Fábio Mitidieri, né, como parlamentar federal, é um cara realmente benquista, um cara que conhece o Estado, é um cara que tem facilidade de conversar com as pessoas, Cléo Marcos, e ninguém pode tirar isso dele. Eu já tive a oportunidade de conversar com o Fábio Mitidieri, só que o Fábio Mitidieri tem contra ele algo que também não tem como tirar da imagem, de assemelhar a imagem dele. Divulga para nós. Belivaldo Chagas. Belivaldo Chagas está na história do Estado como um dos piores governadores que passou por Sergipe. Ele que já pegou um governo deixado por Jackson Barreto, que também não conseguiu trazer obras estruturantes. Seria uma maldita herança? Ele tem um apoio diretamente daquele que massacrou os servidores, né? E a gente observa que o que a rua, as pesquisas têm dito é justamente isso, né? Não concordar com um sistema que governa Sergipe há 16 anos,
né? E o Fábio, para as pessoas, mesmo que Fábio, ao chegar lá, mude tudo isso, as pessoas têm com elas que Fábio é a continuação de um governo Belivaldo, que permaneceria o mesmo estilo de governar. Então, isso é algo que prejudica muito a imagem do Fábio Mitidieri. Ele fez um grande evento recentemente político, mas a gente sabe como é os bastidores da política, não sei se pode falar, você perguntou. Pode ficar à vontade, aqui é livre. A gente sabe que naquele evento, muitas pessoas presentes eram pessoas que têm cargos em comissão das prefeituras, foram convidadas daquele estilo de ir, né? Vai, tem que ir. Ah, entendi. Enfim, assim, foi uma festa bonita, mas a gente não pode esconder que nos bastidores existe isso. E o Fábio fez o lançamento oficial da sua pré-candidatura ao governo do Estado, foi muito bonito tudo, mas acho que o Fábio tem contra ele, joga contra ele, né, essa questão de ser um candidato da base governista, né, de um governo que está desacreditado, e não é Cleiton que está dizendo isso não, né, a rua diz isso, o povo diz isso, porque o povo está revoltado realmente. E eu sou verdadeiro quando falo sobre isso. Você vê que eu poderia estar aqui, pisando aqui em Ossos, tentando... Não, estou dizendo que acompanho o dia a dia. O Valmir de Francisquinho eu conheci há um ano atrás, quando entrevistei na Sertão FM de Porto da Folha. De lá para cá, passei a acompanhar mais ainda o dia a dia do Valmir. É impressionante que ele, quanto prefeito de Itabaiana, por 2 mandatos, ele realmente mudou a cara de Itabaiana. Ele realmente fez um modelo de gestão que serviu de exemplo para os demais municípios sergipanos. Na época também o Chico do Correio também estava como um grande prefeito aqui na região do Sertão de Glória. O Valmir marcou a história como prefeito, né, pegou Itabaiana com salários atrasados, conseguiu colocar em dia, logo no início do seu mandato. O Valmir de Francisquinho, ele conseguiu pagar pisos dos professores. Enfim, ele fez uma revolução em Itabaiana que respingou, começou a respingar na região, começou a se refletir na região, e depois as pessoas começaram a notar que Valmir poderia ser uma grande esperança para o povo de Sergipe. Ele, muito inteligente, apesar da voz feia que tem, ele mesmo reconhece isso, mas ele é muito, muito autêntico, ele é muito carismático, muito inteligente, ele sabe falar aquilo que quer levar para as pessoas. E essas entrevistas, e aí é onde entra as emissoras de rádio. Valmir hoje é um cara conhecido em todo o estado de Sergipe, e ele deve muito isso às emissoras de rádio. Porque as pessoas acreditam em Valmir por ouvir nas entrevistas. Aquilo que ele leva para o povo, através das suas participações em emissoras de rádio, as pessoas acreditam em Valmir. Ele tem esse poder de convencimento. E Valmir, hoje a gente vê algo fenomenal. Eu já disse em alguns programas, Cléo Marcos, nós estamos acostumados com uma política justamente de sucessão, de só servir para o povo aquilo que vem já apontado por um político, por uma liderança política. E Valmir surgiu do povo. Valmir de Francisco é algo impressionante. Eu converso com pessoas que, inclusive, fazem parte, não posso dizer aqui, né, que é antiético, mas com pessoas da base governista que dizem, Cleiton, eu nunca vi nada igual. A gente chega em Tobias Barreto, chega em Nossa Senhora do Socorro, chega em Aracaju. A aceitação dele é fenomenal. É uma aceitação impressionante. E eu disse, Cléo Marcos, por ele ter tido a coragem, eu não sei se devo dizer isso aqui também, vai ficar registrado. Bota para lá. Diga ou não diga, meu Deus do céu? Diga, rapaz. Deixa eu botar um cafezinho, vai dizendo. Fizeram ofertas milionárias para o Valmir não ser candidato. Mentira. Eu não vou nem falar o valor aqui, porque você pode se assustar. Nossa. Né? Fizeram de tudo para que o Valmir não tivesse a coragem que teve de se colocar à disposição do povo de Sergipe. Eita. E o Valmir teve essa coragem de enfrentar um sistema muito pesado. Quem tá ali perguntando? E o que é que surge agora, Cléo Marcos Lima? Os ataques, as fake news. Exatamente. Enquanto não estava incomodando, bacana. Começou a incomodar. Até ontem ele era bom para todo mundo. Entendi. Agora ele tem uma varinha de condão, que ele está fazendo promessa que não pode cumprir, que ele está vendendo terreno na Lua. O cara foi prefeito, na prática ele mostrou que era possível, Cléo Marcos. Então eu quero deixar para as pessoas esse recado, que quando vocês estiverem nos acompanhando, acompanhem até a eleição o perfil de cada um que se coloca como pré-candidato a governador, mas que não se deixe levar pelas enganações, que vai surgir muitas. Entrou na política, você é corno, é viado, é isso, é aquilo, enfim. Entrou, vai aparecer 1001 defeitos para tentar... A sua sorte é que eu não estou com a sonoplastia aqui hoje, eu estou me sentindo 50%, que eu estou na sonoplastia, eu queria botar agora aquela polêmica. Então, e depois de falar, você anexou sabiamente aí o Rogério Carvalho, falou sobre o Fábio Mitidieri, falou sobre o Valmir de Francisquinho, mas o Cleiton Santos acha quem vai ser o governador de Sergipe? Qual a sua opinião? Imparcialmente falando. Então, eu acredito Coçou a cabeça, viu? No que diz as ruas. Pronto, já deu a resposta. Eu acredito no que as ruas estão dizendo aí, porque quando a vontade ela vem de forma popular, a soberania do povo... Eu estou equiparando a eleição dele, de Valmir, a Jário e Zico.
que aqui em Glória, todo mundo sabe, com todo o respeito ao Sérgio Oliveira, que é um cara incrível, eu sou muito amigo dele, ao Anselmo Corrêa, ao Aparecido Dias, a toda essa turma aí das eleições, se eu falhar a memória, me perdoe, que eu não sou muito ligado à política, mas eu vi Zico Ureia com a motinha pi, Ser prefeito. derrubar todo o sistema. Vi também um Jário sozinho. Ser deputado. E também, né, a gente E automaticamente. o próprio presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Exatamente. Mas não é que a gente tenha lado parte, a gente fala a verdade, não é para agradar ninguém. Cleito, você já deu sua resposta aí, para também não comprometer demais seu trabalho, que a gente sabe o quanto funciona o sistema. O que mais te fascina no rádio, em breves palavras? O povo, o ouvinte. O povo é o seu combustível. Sem dúvida alguma. Quando você chegou ali, me disse, olha, tem um rapaz aí de vermelho. Ela até confundiu que ela é minha daltônica, viu? É laranja o Isadora, que ele tava. Chegou um rapaz aí, eu digo, oxe, quem? Será que é Bruno Fotógrafo? Mandar um abraço para Bruno. Já era o Cleiton Santos. Você tem personalidade, pontualidade e é um cara coerente, Cleiton. Parabéns, cara, que a gente faz trato com as pessoas e muitas das vezes tem que estar ligando, tem que estar cobrando. E o Cleiton Santos, não. Antes do horário chega. Isso aí é massa. Então, o que te fascina é o povo. O povo. Bacana. Cleiton, se você pudesse voltar no tempo, Cleiton Santos vai voltar 8 anos atrás, como tudo começou, há 10, não sei. E Mas você... Já tem quase 20 anos na Quase 20 anos. comunicação. Vamos você voltasse 10 anos atrás. Se pudesse voltar 10 anos atrás, só que com a experiência de hoje. Cleiton Santos com a experiência de hoje, passado o macete. Entre aspas, me perdoe, gente. Você já comeu pão que o diabo amassou nas rádios, eu vejo por aí. O que você mudaria lá atrás, se você pudesse voltar com a experiência de hoje? O que você fez e não faria? O meu perfil político, Cléo Marcos, era muito implosivo, era muito explosivo, era muito de brigar em rede social, enfim. Eu era um cara que colocava o político como se fosse um Deus. E hoje não faço mais Você isso. coloca quem? Deus, em primeiro lugar, Muito família bem. em segundo lugar, Muito bem. o povo comigo, mas eu não faço mais a questão de idolatrar político mais não. Eu respeito demais as escolhas diferentes à minha, relacionada à política. Então, o que eu mudaria era esse estilo muito agressivo que eu tinha na política. Você recuava, Me fez seria... muito mal, me atrapalhou muito, né? Mas hoje eu tenho mais sabedoria em lidar com esse tipo de situação. É tanto que eu escuto os comentários políticos a nível de Brasil, às vezes contra até a minha escolha, mas hoje eu consigo ouvir e respeitar as posições das pessoas. Aqui o café não é requentado. Manda aqui um abraço ao melhor fotógrafo de Sergipe. Não, o melhor aqui do São Domingos, para ninguém botar olhado. Porque quando eu começo a falar de mal, o pessoal já rouba meus profissionais. Deixa eu mandar aqui um abraço ao magnata Bruno Fotógrafo. Acaba de chegar aqui também. Daqui a pouquinho vai dar uma passeada aqui no estúdio, aqui, tirar as fotos. Mostrar o Cleiton Santos aqui no fogão ao vivo. Não é aquele negócio montado na internet, não. Você sente o calor do fogo, né, Sertão? É isso mesmo, certo? Cleiton, semana passada, estava eu indo à escola levar minhas filhas. E você sabe que quem futuca em rádio é nós. Bota pra cá, bota pra lá, pra saber o que tá acontecendo em tudo. E eu mexendo lá na frequência, entrou o Cleiton Santos. Eu digo, oxe, Cleiton aqui em Glória? Será que tá na Xodó? Será que tá na Boca da Mata? Será que tá onde? Eu fiquei me perguntando, né? Mas Cleiton estava lá, mandou um abraço a toda a turma da 93, né, lá da Itabaiana FM, conduzindo lá um programa, todo mundo sabe, quando o Cleiton pega, o negócio anda, é bem feito, como sempre, né? Estava entrevistando o Rogério Carvalho. Até você citou no instante dele aqui, ele também é um nome fortíssimo aí na corrida para governo. Mas eu quero que você me fale uma coisa simples. Entrevistar o Rogério Carvalho não é fácil, é um cara que tem história, uma bagagem, um legado. Agora, olhando naquela câmera, Cleiton, você que já entrevistou centenas e centenas, a exemplo, o saudoso Anselmo Tavares, quando saiu da Xodó FM, que ninguém queria botar ele em rádio nenhuma para falar, onde falaram assim, ele quer falar, ele que aluga um carro de som para falar, que nessa rádio aqui ele não fala. Falaram assim, coisa de internet, não é o vaqueiro não, viu? Qual foi a celebridade ou profissional de maior dificuldade que você teve em entrevistar? Rapaz, olha, dificuldade, eu digo que não teve. Mas tem entrevistados, Cléo Marcos, que tem um conteúdo elevado. Você faz uma pergunta, ele traz um contexto e responde, né, é objetivo. Tem uns que dá um arrodeio que vai em Aracaju e volta. E tem aqueles que é muito objetivo, responde muito rápido, que não gera realmente um conteúdo interessante para a entrevista. Então, assim, nesse meu período todo de emissora de rádio, eu não tive dificuldade com nenhuma entrevista. Sim. Né, vou até falar aqui, achei muito mal educado, aí é outra polêmica. Opa, até o papel vou dar mão. Vamos lá, Cleiton. As pessoas Bota para colocam esse fumaçar. cidadão com uma cultura elevada, por conhecer vários países, ser um cara que, inclusive, já teve um mandato de deputado federal, mas eu tive a oportunidade
a oportunidade, eu não sei se desprazer de entrevistá-lo na Rádio Jornal, e achei ele muito mal educado com uma crítica apenas que o ouvinte fez. Enquanto estava só na base dos elogios, ele estava rindo à toa. Quando recebeu uma crítica,